Porque um espírito superior desencarnado, é claro, pode mover um objeto tangível apenas com sua força mental, sem precisar de nenhum artifício terreno, incluindo aí o ectoplasma. O fenômeno de ação dos espíritos sobre a matéria, eles não precisam obrigatoriamente de médium. Vou repetir. A ação dos espíritos sobre a matéria não precisam necessariamente de médiums. Eles precisam necessariamente de fluidos. E os médiums são a fonte desses fluidos. Então, ele não precisa do médium, mas ele se usa do médium, porque é o médium que tem um fluido. Se alguém pudesse entregar o fluido sem o médium, também valia, porque ele não está atrás do médium, ele quer o fluido. Porque ele usa o fluido e com o fluido ele movimenta. E aí é uma grande questão importante que está no capítulo, acho que é o capítulo 7, capítulo 6, capítulo 7. Ai, já até me perdi. É o 6 ou 7 do livro dos médiuns. É o capítulo que fala do mecanismo das manifestações físicas. Como é que o espírito move um objeto? O espírito pega um objeto e move de um canto para o outro. A lógica está imediata que o espírito pega com a mão dele e move o objeto de um lugar para o outro, mas não é. O espírito move com a vontade, ele envolve o objeto em fluidos e com a mente ele empurra o objeto com a sua vontade e o objeto se move com a mente dele. Ele pode estar longe fazendo o objeto se mover. Alguns espíritos mais ignorantes podem apertar a tecla do piano e dizer, não, mas eu apertei, por isso que ela desceu. Ele nem sabe como é que ele produz, mas a vontade dele empurra a tecla. A tecla desce porque ele pensa que é o dedo que empurra, mas é o fluido. Então, o que o espírito precisa é do fluido do médium. Então, o mais lógico é ter um médium para você pegar o fluido. Mas uma entidade extremamente evoluída pode prescindir da presença de um médium, mas não prescinde da necessidade do fluido. Mas como é que ele vai conseguir? Ele manipula o fluido. Ele altera o fluido. Ele transubstancia um fluido no outro, produz o que ele quer, sem a necessidade imperiosa de um médium. O mais comum, espíritos em condições medianas, com uma evolução espiritual não tão grande, até porque fenômenos de efeitos físicos costumam ser praticados por entidades de maior autoridade espiritual, costumam ser feitos por espíritos mais simples. Então, consequentemente, essas entidades, elas acabam não sabendo nem como é que manipula esse fluido. Aí o médium se faz necessário. Mas um espírito extremamente evoluído, ele não necessita de médium para fazer os fenômenos. Vou ser mais exato no que eu quero dizer. Quando Jesus aparece ressurreto para os seus discípulos a portas fechadas, é possível que eles fossem médiuns de materialização e o Cristo, valendo-se do fluido deles, tenha construído o corpo tangível com o qual se manifestou aos discípulos. Mas, sendo ele o governador planetário, ele pode ter manipulado os fluidos, mesmo que nenhum deles fosse, e alterado a substância desses fluidos de maneira que eles se constituíssem em ectoplasma, e valendo-se dessa autoridade que ele possui pela grandeza espiritual que tem, se manifesta. Então, nós não podemos desconsiderar que, para espíritos sem maiores evolução, o médium se faz necessário porque ele não sabe mudar o fluido. Mas como você perguntou, espírito superior, espírito superior é a segunda ordem dos espíritos na escala dos espíritos lá, na questão 110 do Livro dos Espíritos. Então, ele não é um espírito pequeno, não. Acima dele só tem espírito puro. Então, os espíritos superiores são almas extremamente evoluídas e, portanto, são capazes de fazer uma série de mudanças nas substâncias, se eles assim quiserem.